chegamos ao último bloco dessa aula de Vigilância em Saúde, parte 2. Nós vimos a lista das doenças relacionadas ao trabalho, são as listas das doenças ocupacionais. O aluno não precisa conhecer literalmente as listas, não precisa conhecer e decorar as partes, a lista A, a lista B. O importante, e a gente fez essa seleção de doenças que são importantes vocês conhecerem, para exatamente evitar que vocês percam tempo estudando as doenças que normalmente não caem em prova. Tá? Aquela lista extensiva, né, longa, de fatores de risco, químicos, biológicos, psicossociais, associada a doenças relacionadas ao trabalho, foi apenas para ilustrar, né, como que isso se dispõe na norma. Tá? Mas vamos aqui com a gente estudar um pouco, revisar aquelas doenças, daquelas centenas lá que estão nas listas, que são mais prevalentes em prova, tá? E a gente vai começar com as pneumoconioses. As pneumoconioses, elas são doenças ocupacionais e há diversas pneumoconioses. A gente destaca duas principais, que são as silicoses. Silicoses são as pneumoconioses mais comuns, tá? Mais prevalentes, e a asbestose, que tem a ver com amianto, tá? Lembrando que as pneumoconioses, elas exigem, para seu diagnóstico, uma tríade, que nós chamamos de tríade diagnóstica, tá? Que, primeiro, é uma sintomatologia pulmonar. Essa sintomatologia é caracterizada por tosse e dispneia. E algo que é importante é que essa sintomatologia ela seja progressiva e tem um histórico de quanto mais exposição ao trabalho, quanto mais exercício do trabalho, maior vai ser essa sintomatologia, mais presente ela vai estar, tá? Segundo, além da sintomatologia, então aqui a tosse de dispneia progressiva, é necessário ter essa história documentada de exposição. Essa exposição precisa ser exposição ao que causam essas pneumoconioses específicas. No caso da silicose, por exemplo, exposição à sílica, né? À areia, tá? A sílica que é um dos componentes da areia, né? Por exemplo. No caso da asbestose, a exposição ao asbesto, que também é conhecido como amianto, tá? Ok, então documentada a exposição, documentada a sintomatologia progressiva, o terceiro aspecto da tríade diagnóstica é uma radiografia de tórax que seja compatível com essa doença. Essa radiografia ela deve ter um laudo que nós chamamos de padrão OIT. O que é o padrão OIT? Bem, é simplesmente uma sequência de informações que precisam constar do laudo para atender aos requisitos internacionais. Esse padrão OIT existe desde a década de 1930, ele foi elaborado, ele foi aprimorado, tá? E hoje é o que se exige, uma radiografia de tórax, padrão OIT de laudo, e sendo positivo para os aspectos relacionados à pneumoconiose, a gente vai ter sim a possibilidade de diagnosticar uma das duas doenças ou outras pneumoconioses relacionadas ao trabalho, tá bom? Sintomatologia progressiva, história de exposição, radiografia padrão OIT, ok? A gente vai poder fazer esse diagnóstico. E quais são os dois diagnósticos mais comuns? Primeiro, como eu falei, a silicose, ela está relacionada ao trabalho com jateamento, né, de areia, atividades em que há a suspensão da poeira de sílica, a suspensão de areia. Então acontece em mineração, porque há diversas explosões, você tem a suspensão de sílica presente naquele solo que é mobilizado. Pedreiras também é muito comum, também porque existem explosões, né? E ela é caracterizada por uma fibrose pulmonar nodular, mais comum em ápice e que é progressiva, tá? Há a presença de linfonodos, de linfonodomegalia hilar e mediastinal, tá? Esse padrão da linfonodomegalia é um padrão bem específico, né, para a silicose, que é essa calcificação na superfície, ou calcificação em casca de ovo. E olha, é interessante, porque quando a gente fala em silicose, ela pode estar associada à tuberculose pulmonar, tá? E quando a gente fala de tuberculose, a gente sabe que a tuberculose ela é mais comum de afetar os ápices pulmonares, são as regiões mais ventiladas do pulmão, portanto, acho que facilita para a gente fazer essa associação da silicose, que também afeta mais o ápice. A gente vai ver que quando a gente for comparar com a asbestose, que afeta mais a base, esse é um detalhe importante para fazer o diagnóstico de silicose no lugar de asbestose, tá? As duas doenças, mas as pneumoconioses em geral, e a silicose não foge à regra, ela não tem tratamento definitivo, tá? São usados broncodilatadores, corticoides, O2, mas sempre como tratamento sintomático, tá? E o que é interessante é isso aqui, ó. A silicose, ela tem uma relação
com doenças autoimunes. Ela pode aumentar a chance de aparecimento de doenças autoimunes. Inclusive, existe a possibilidade de formação de nódulos, que são chamados de nódulos reumáticos. Por que reumáticos? Porque quando a gente faz a biópsia desses nódulos pulmonares, ele tem características reumatológicas, e isso caracteriza a presença desses nódulos, ou a presença de doença autoimune concomitante ou causada pela pneumoconiose, caracteriza o que nós chamamos de síndrome de Kaplan, ou Kaplan, tá? Isso é importante também quando a gente vai fazer o diagnóstico diferencial, tá? Mas, de maneira geral, basta a gente estar olhando para o tipo de exposição que a gente vai conseguir fazer essa distinção diagnóstica, porque nos enunciados isso fica muito claro. No caso da asbestose, vai haver uma exposição crônica ao asbesto, ao amianto. O amianto que foi proibido no Brasil desde 2017. Só que como a gente tem aqui, a gente está diante de uma doença crônica, a gente tem pessoas que tiveram esse diagnóstico quando expostas ao trabalho com amianto antes da proibição e que continuam doentes hoje, né? A prevalência ainda existe de asbestose no Brasil, tá? Onde que se utiliza o amianto? Qual é a indústria que faz o trabalhador ter contato com o amianto? São indústrias de fibras em geral. Fibras para fazer telha, fibra para fazer caixa d'água. Então, a indústria da construção civil que lida com esses materiais também. Tá? Diferentemente da silicose, que afeta mais o ápice, a fibrose da asbestose ela afeta mais a base. Ela não é nodular, ela é difusa, ou seja, não é focal formando nódulos, mas ela é difusa em todo o pulmão, mas mais concentrado em base. Tá? E é importante que a asbestose está muito relacionada com problemas pleurais. Tá? No lugar de afetar, fazer linfonodomegalia, está associado com tuberculose, ela forma placas pleurais, ela pode provocar derrames pleurais, e isso é o fator de risco, no caso da asbestose, para o aparecimento de câncer de pulmão e mesotelioma de pleura. Tá? Então, nos enunciados costuma aparecer essa associação com problemas pleurais, e isso está muito relacionado à asbestose e não à silicose. Tá bom? Isso é muito importante. A gente vai responder perguntas sobre isso aqui. Tá? O segundo grupo de doenças que eu acho que são mais prevalentes em questões é a perda auditiva induzida pelo ruído, chamada de PAIR, e isso está relacionado a uma constante exposição a barulhos ou a ruídos acima de 70 decibéis. Né? Decibel é a medida do ruído e da intensidade do ruído, e acima de 70 decibéis de maneira constante, já se inicia uma perda auditiva. Essa perda auditiva, ela não é condutiva, ela não é troclear, ela é uma perda auditiva neurosensorial. Ela afeta lá as terminações sensitivas, tá? Assim como a pneumoconiose, que também é uma doença progressiva, aqui a gente vai ter a PAIR como doença também progressiva. O que caracteriza ela é a bilateralidade e a irreversibilidade. Então, se há uma ausência na exposição, se o trabalhador deixa de ser exposto a esse ruído, ele pode não evoluir, a doença pode não progredir, mas ela não regride, tá? Certo? Interessante que diabetes mellitus, pode parecer estranho, mas a literatura mostra que diabetes mellitus é fator de risco, aumenta a chance, a suscetibilidade relacionada a essa perda auditiva, tá? Ela tem um padrão interessante na audiometria, porque a audiometria ela traz para a gente uma curva, né, associada à frequência. Por exemplo, frequência de 0,25, frequência de 0,5, vai indo até a frequência de, passando por 3, 4, 6. E quando se faz a audiometria de uma pessoa que tem uma perda auditiva induzida por ruído, lembrando que isso é bilateral, tá? Ela vai ter um padrão assim, de ter uma boa sensibilidade para frequências mais baixas, e quando chega nas frequências mais altas, há uma curva desse tipo, chamada de padrão em gota, tá? Que é essa perda de percepção, de capacidade sensorial, nessas frequências mais altas na audiometria, tá bom? A gente vai agora tratar das lesões por esforço repetitivo ou distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. Na verdade, esses nomes, 2 nomes lá e DORT, são os nomes que são atualmente utilizados oficialmente pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde, mas existem outros sinônimos. Por exemplo, as lesões por traumas acumulativos, que é a LTC, ou ainda
a MERT, que são as afecções musculoesqueléticas relacionadas ao trabalho. Mas esses nomes todos, para se referir às mesmas doenças, tá, que são essas lesões por esforço repetitivo, que podem ser várias, tá? Não existe, apesar de Leydig-Dort ser um diagnóstico que tem sido, essas lesões elas podem ser descritas muito variadas, tá? Elas podem acontecer em diversas articulações, com diversas características, tá? Mas é por isso que eu falo que é um grupo de doenças, tá? Um grupo de lesões. Tem vários nomes, como eu falei, mas o que é utilizado especificamente no Brasil e na Organização Mundial de Saúde é Lehr-Dort. É uma doença considerada na modernidade, é uma das principais causas de afastamento do trabalho. Na verdade, Lehr-Dort a gente pode descrever como sendo a doença de maior prevalência. Uma doença relacionada ao trabalho, doença ocupacional, de maior prevalência, tá? Entre as pneumoconioses, de maior prevalência, a silicose, mas entre as doenças relacionadas ao trabalho ou doenças ocupacionais, a Lehr-Dort é a doença de maior prevalência, o grupo de doenças de maior prevalência, tá? Ela é decorrente dos movimentos repetitivos, mas não tem apenas fator de risco físico. Isso aqui é muito importante, tá? Porque a gente pode ter, sim, fatores psicossociais relacionados à Lehr-Dort. Isso é muito descrito. Então, aquele trabalhador que faz uma tarefa invariável, né? Ela repete muita repetição, tá? Pessoas que digitam, pessoas que trabalham com determinados movimentos que são repetitivos, têm mais suscetibilidade, mas pessoas que têm uma exigência cognitiva do trabalho, uma pressão de trabalho muito grande, questões de fatores organizacionais internos à empresa, uma autopercepção no trabalho que é ruim para a pessoa, ela não está feliz no trabalho, isso pode aumentar o risco de desenvolvimento dessas lesões e desenvolve as lesões físicas mesmo, tá? Mas de maneira mais intensa por questões psicossociais, tá? Então, ela é uma doença multifatorial, porque fatores psicossociais aumentam a incidência dela, tá? Ela leva a dor crônica, parestesias, fadiga muscular, muito absenteísmo e, portanto, a prevenção com foco em medidas também psicossociais é muito importante para a gente fazer o controle dessa doença, tá? Vamos lá. A gente tem falado muito, principalmente quando a gente fala de prevenção quaternária no meio da saúde, a gente voltou a falar durante a pandemia, né, nessa prevenção quaternária, que é para prevenir o adoecimento do paciente atuando no médico, para o médico não ficar doente. Tá? E isso tem muita relação com a ideia do burnout, dessa síndrome do esgotamento profissional, que é associada principalmente a profissões com muito envolvimento interpessoal, porque aumenta a carga emocional. Por isso que trabalhadores da saúde, professores, pessoas que lidam com recursos humanos, têm muito mais propensão e maior risco de desenvolver essa síndrome de esgotamento profissional. Uma sensação de esgotamento físico, esgotamento emocional, uma fadiga crônica, aquele cansaço que não passa no trabalho, em casa, levando à irritabilidade, redução da concentração, redução da produtividade, né? E está muito relacionado também a uma ideia de despersonalização, de você não se enxergar enquanto alguém que faz parte de uma organização de trabalho e levando a uma dificuldade de realizações pessoais, pode estar relacionado também com o desenvolvimento de doenças psiquiátricas. E é interessante porque existe um ciclo vicioso com o consumo excessivo de café, álcool, drogas, ou seja, substâncias psicotrópicas, porque para enfrentar essa sensação de esgotamento, para enfrentar essa fadiga crônica, essa redução de concentração, muitas vezes a pessoa pode usar, isso aumenta o risco de uso abusivo de substâncias psicotrópicas, psicoativas, e por sua vez o uso dessas substâncias provoca um aumento da síndrome do esgotamento, né? Pioram os sintomas. Então existe um círculo vicioso. Você está com sintoma de esgotamento, está com fadiga crônica, está insatisfeito, está irritado, está com sensação de incapacidade produtiva, você vai beber muito café, isso vai levar a um maior cansaço posterior, porque a atuação psicoativa do estimulante vai fazer com que você não consiga descansar adequadamente, isso piora o esgotamento, vai te fazer usar mais e você pode, né, a pessoa pode fazer uso de outras drogas também para fazer compensações que pioram os sintomas posteriormente e agravando o burnout, né? E o tratamento é feito com antidepressivos, com psicoterapia, com atividades físicas, com interações sociais. Então também tem um aspecto multifatorial, tá? Como a maioria das doenças relacionadas ao trabalho.
Ok, uma outra doença relacionada ao trabalho é a intoxicação por agrotóxico. E aqui eu trouxe para vocês a intoxicação mais importante, que mais cai em prova, mais comum também, mais prevalente nos pronto-socorros, que é a intoxicação por organofosforados e carbamatos. São substâncias que têm o mesmo efeito no organismo, porque ambas elas são inibidoras da colinesterase. E ao fazer o bloqueio da acetilcolinesterase, ela provoca o que a gente chama de manifestações muscarínicas, que são as manifestações associadas a essa síndrome colinérgica, uma síndrome que causa náuseas, hipotensão, bradicardia, miose, há também uma hipersecreção, como rinorreia, a própria hipoventilação causada pelas manifestações muscarínicas na síndrome colinérgica, ela se dá por hipersecreção broncoalveolar, tá? É por isso, para evitar, né, que haja essa intoxicação por esses agrotóxicos ou venenos, né, que se estabelece um chamado período de carência ou intervalo de segurança, que é esse número de dias que deve ser respeitado pelo trabalhador, tá, e pela empresa, entre a última aplicação do agrotóxico e a colheita. Tá? Ou seja, não se vai aplicar o agrotóxico para colher no dia seguinte. O agrotóxico que vai estar naquela planta que recebeu o agrotóxico que vai ser colhida, para não expor aquele agricultor, aquele trabalhador da agricultura, àquele agrotóxico que acabou de ser aplicado naquela planta. Tá? Então se espera, se faz esse período de carência, que é o tempo para haver a metabolização, né, desse agrotóxico pela planta e também a degradação dele pela ação do sol, da chuva, fim da umidade, né, do ar, etc. E aí vai diminuir na superfície da planta esse agrotóxico que foi acumulado na hora de ser aplicado e quando for expor o trabalhador à colheita daquela planta, ele vai ter menos possibilidade de se intoxicar. Né? E o tratamento é um tratamento de suporte, tá? E a gente tem a atropina como sendo o antídoto dos organofosforados. Tá? Isso aqui é importante também. Interessante porque, um detalhe, que as armas químicas, parte das armas químicas tem como composto, isso vale para a guerra, né? E os ataques químicos têm como compostos princípios ativos organofosforados. Né? E muitos exércitos eles têm, inclusive aqui no Brasil, a atropina como antídoto, tá? Dessas armas químicas também. Uma curiosidade histórica aqui. Vamos lá. A gente vai continuar com as principais doenças, tá, que caem, e uma delas é o saturnismo. Saturnismo é a intoxicação por chumbo. Tem esse nome porque desde a época medieval, desde na alquimia medieval, se associava o chumbo era tido como sendo o metal, erroneamente, né, a gente sabe hoje, mas era tido na época como o metal mais antigo. Tá? E ele era muito escuro, e o planeta Saturno, que era o planeta tido também como um dos mais antigos, mais obscuros, o mais distante ali, estudado na época, se dizia que tinha essa associação entre o Saturno e chumbo. Tá? Associação que hoje ela ficou mais no anedotário, na mitologia, tá? Mas é importante para a gente entender de onde vem esse termo saturnismo, e essa intoxicação por chumbo está relacionada a trabalhos que expõem, né, os funcionários a compostos que contêm chumbo. Tá? Fábricas de tintas, baterias, hoje em dia cada vez menos há essa exposição. Tá? Não se faz mais tinta, esmalte de parede que tenha chumbo como antigamente. Né? Até mesmo os bonequinhos de chumbo deixaram de ser fabricados. Por quê? Porque estavam associados, quando a criançada colocava na boca, um pintor ia lá e fazia a pintura o tempo todo tendo contato com aquela tinta, com chumbo, a essas características do saturnismo, dor abdominal, alteração de comportamento, impotência, parestesia, afecções de sistema nervoso central e periférico, né? Levando também a sintomas gastrointestinais evidentes. Essa linha de Burton aqui é uma linha característica, que é uma linha azulada, gengival, típica de intoxicação por chumbo saturnismo. Tá? É importante a gente conhecer. Ok, e por último, a gente vai falar aqui do transtorno de estresse pós-traumático, que é também considerado uma doença relacionada ao trabalho, uma doença ocupacional, e ela está relacionada a sintomas, principalmente lembranças recorrentes de um evento traumático, associados à ansiedade ou depressão, sintomas cognitivos e também de transtornos de humor, que duram mais de um mês. Tá? Esses sintomas eles estão relacionados a um evento traumático, que pode ser um evento ocupacional, um evento no trabalho. Né? Se existe essa associação desses sintomas, tá, com duração de mais de um mês, a um evento que aconteceu há menos de 6 meses, ou até 6 meses atrás, a gente fala mais a favor e pode fazer um diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático, tá? Excluindo outras doenças, é claro. Tá? Mas então a gente pode fazer a associação do transtorno de estresse pós-traumático como uma doença relacionada ao trabalho,
e que tem uma prevalência significativa, tá bom? Vamos tentar exercitar um pouco o que a gente viu aqui com essa questão do PSU de Minas 2020. Tenta responder e volta aqui depois. Olha só, caso de um homem de 67 anos encaminhado ao UBS, ao pneumologista, devido a queixas de dor no hemitórax direito, tá? Dispneia e tosse. Olha aqui, a gente já pode pensar em pneumoconiose, ele tem dispneia e tosse, tem emagrecimento associado. Opa, será que ele é um caso de tuberculose? Vamos continuar. Informa que devido à fadiga, interrompeu a realização diária de caminhada. Ele é hipertenso, em uso regular de losartana. E na história pregressa, ele trabalhou como pedreiro na construção civil por 15 anos. A gente não deve se esquecer da ideia de construção civil com asbesto, tá? Muito importante. Mas vamos checar para ver se isso bate. Ó, ele foi trabalhador da indústria de fibrocimento, na produção de caixa d'água, que usa as fibras, assim também como em telhas, que eram de amianto antes da proibição no Brasil. Trabalhou por 25 anos. Então, tudo fala muito a favor aqui de um contato com asbesto, tá? Asbesto. Veja só, tem história de exposição, tem a história de sintomas respiratórios de dispneia e tosse, tá? Esse emagrecimento aqui podia fazer confusão com, eventualmente, pensar em tuberculose, que está mais relacionada à silicose, mas quando a gente vai para o enunciado e vê a associação aqui, a gente já descarta aí a possibilidade dele ter silicose e já pensa em asbestose. Né? Vamos continuar aqui. A radiografia de tórax mostrou massas lobuladas na parede torácica à direita. Então, a gente tem provavelmente aqui uma lesão pleural. Tá? O diagnóstico mais provável está relacionado ao quê? Radiação ionizante? Não tem nada anunciado que suporte isso, né? Radiação solar, idem. Benzeno também não. Benzenismo não está relacionado com isso. Ele está mais focado nas questões de alterações hematológicas e, portanto, a gente tem como resposta aí ao asbesto. Olha só, a questão podia até complicar mais se ele colocasse aí sílica, né? Porque ele tornaria, talvez, um desafio a mais, tá? Mas que a gente viu aqui no enunciado, tendo conhecimento desses conceitos, que não iam atrapalhar o aluno médico residente de responder. Né? A asbestose é muito claro aí nessa questão.